Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Elias Santana e estamos aqui para compartilhar com os irmãos mais uma porção da palavra do Senhor. Hoje nós vamos ver o capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Amados, nós vimos que Mateus, ele apresenta o rei nos capítulos de 1 a 4, apresenta os princípios do rei nos capítulos 5 a 7 e apresenta o poder deste rei nos capítulos 8 e 9. No capítulo 10, nós vemos o chamado do rei para os seus embaixadores, aqueles que levariam a sua mensagem. Agora, nos capítulos 11 e 12, nós vamos ver qual foi a reação dos líderes religiosos diante dessa revelação do rei. Que atitude eles tomaram em relação ao rei que lhes fora apresentado. E o que veremos aqui, irmãos, é que estes líderes religiosos, eles optaram por se rebelarem contra o rei. Esses dois capítulos do Evangelho de Mateus, os capítulos 11 e 12, eles apresentam pelo menos 4 aspectos dessa rebelião contra Jesus. E o primeiro aspecto está exatamente no capítulo 11, que é a rebelião contra o seu profeta, ou seja, contra o profeta do rei. João Batista estava encarcerado e a razão de João Batista estar preso é que ele havia corajosamente denunciado o relacionamento adúltero que havia entre Herodes Antipas e a sua cunhada Herodias. Herodes o lançou no cárcere, numa fortaleza chamada Maquero, que ficava nas proximidades do Mar Morto. Não é difícil entender como João estava sofrendo na prisão. João era um homem dos desertos, estava acostumado a sair, andar e pregar, agora estava confinado em uma cela. Ele tinha um chamado de Deus, de anunciar o Messias, e agora fora silenciado. Recebia apenas alguns relatórios parciais acerca do ministério de Jesus e não tinha como visualizar tudo o que estava acontecendo. Então resolve enviar até Jesus alguns de seus discípulos a fim de que indagassem ao Mestre se ele era de fato o Messias ou se eles deveriam aguardar por outro. A resposta de Jesus é algo fantástico. Lucas registra que Jesus realiza vários milagres perante os discípulos de João. E após a realização desses milagres, Jesus se dirige a eles e diz: voltem aonde está João e digam a ele que os cegos enxergam, que os mancos caminham, que os leprosos são purificados, que os surdos ouvem, que os mortos são ressuscitados e que as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Ou seja, diga a João que as profecias acerca do Messias estão se cumprindo. Tudo aquilo que Isaías disse no capítulo 29 e também no capítulo 35 está se cumprindo no ministério de Jesus. Depois de responder aos discípulos de João, Jesus começa a fazer elogios a João Batista. Ele olha para as multidões e indaga as multidões. O que foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que muda a sua direção a todo instante? Um homem vestido de roupas finas? Com certeza não, porque os que se vestem assim estão nos palácios. O que foram ver no deserto? Um profeta? Sim, um profeta. Um homem de convicção e coragem, o maior de todos os profetas, que herdou essa posição elevada devido ao privilégio de ser aquele que anunciou o Messias, que apresentou o Salvador à humanidade. Aquele que foi chamado para preparar o caminho para o Messias. O ministério de João fora profetizado por Isaías. Isaías disse: olha, a voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor. E João cumpriu seu ministério. Ele era o Elias que havia de vir. Veio no poder e no espírito de Elias. E o que isso significa? Significa que assim como Elias, João tinha uma mensagem de julgamento para a nação apóstata de Israel. Assim como Elias se levantou como profeta de Deus para enfrentar Jezabel e Acabe e todo aquele povo que estava mergulhado em sua idolatria, chamando-os a uma tomada de decisão.
No mesmo poder, na mesma autoridade, se levanta João Batista para confrontar os líderes religiosos da sua época, chamando-os a uma tomada de posição, chamando-os ao arrependimento, a fim de que pudessem receber o Messias, o Salvador. O ministério de João Batista era preparar a nação para a chegada do Rei e apresentá-lo a esta nação. E ele assim o fez. Vale ressaltar que o povo em geral tinha um grande apreço por João. Muitos se arrependeram e foram batizados por ele no Jordão. Mas os líderes religiosos do seu tempo se recusaram a reconhecê-lo, se recusaram a reconhecer o ministério de João, o que indica a sua incredulidade e dureza de coração diante da mensagem pregada por João Batista. Nos versículos 16 a 19, nós encontramos Jesus dizendo: mas a quem hei de comparar essa geração? São como crianças que se sentam nas praças do mercado, ficam gritando umas às outras. Nós tocamos músicas de casamento, mas vós não dançastes. Entoamos lamentos fúnebres, mas vós não pranteastes. Assim veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: este tem demônios. Então chega o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um glutão, um beberrão de vinho, amigos de publicanos e pecadores. Na verdade, aqueles líderes religiosos adotaram uma atitude infantil, obstinada, como garotos emburrados, por não poderem fazer as coisas do seu jeito. E esta atitude demonstrava a condição espiritual do coração daqueles homens, a incredulidade e a dureza do coração deles. Jesus agora, a partir do versículo 16, começa um discurso de condenação contra a idolatria daquelas cidades. É muito raro ver Jesus usar a expressão ai de ti, e aqui Jesus usa essa expressão para se referir àquelas cidades. Ele diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom, cidades de povos gentios, tivessem sido realizados os milagres que em vós foram realizados, com certeza este povo teria se arrependido, vestidos de pano de saco e de cinza. Mas fiquem tranquilos, que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no julgamento do que para vós outros. Jesus se volta para Cafarnaum e diz: ai de ti, Cafarnaum, tu que fostes elevadas às alturas, o rei veio morar em ti, o Salvador veio habitar nesta cidade. Dos 10 milagres registrados no capítulo 8 e 9 do Evangelho de Mateus, 5 foram realizados em Cafarnaum. Porém, a dureza do coração deste povo não fizera com que esse povo se convertesse. Então Jesus diz: serás rebaixado ao inferno. Se em Sodoma fossem realizados os milagres que aqui foram realizados, com certeza essa cidade não teria sido destruída. E agora haverá menos rigor para o julgamento de Sodoma e Gomorra do que para vós outros. Ou seja, os privilégios que Cafarnaum recebera só trouxeram para ela uma responsabilidade maior diante de Deus. A quem mais é dado, mais é requerido, mais é cobrado. A pergunta que se faz é: por que os líderes religiosos se rebelaram contra João e contra Jesus? Porque eram intelectual e espiritualmente arrogantes e se recusavam a agir com humildade e honestidade de uma criança. Jesus diz: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas a eles, intelectuais, espirituais, homens inteligentes, mas revelaste estas coisas aos pequeninos. Diferente das crianças mimadas dos versículos 16 a 19, os pequeninos aqui eram pessoas que se submeteram humildemente à vontade de Deus, ouvindo a mensagem de Cristo, reconhecendo-o como Salvador. A estes foram revelados os desígnios de Deus. Jesus disse: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o desejar revelar. Estes versículos revelam a grandeza de Deus, a soberania de Deus, que sendo Senhor e dominador de todas as coisas, entrega tudo nas mãos do seu Filho. Mas também revela a responsabilidade que recai sobre o pecador, que após ter a revelação de Cristo e dos desígnios de Deus, deve agora tomar uma posição, aceitá-los ou rejeitá-los.
Porém, da parte de Cristo há um convite a todos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, carregados com seus fardos pesados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Este convite de Jesus pode ser resumido em 3 palavras: vinde, tomai e aprendei. Diferente dos fariseus que diziam façam e tentavam obrigar o povo a seguir Moisés e as suas tradições, colocando sobre o povo um jugo muito pesado que eles mesmos não eram capazes de carregar ou de sequer tocar um dedo. Jesus agora faz um convite, pois somente em Jesus há verdadeira salvação. Somente na pessoa de Jesus Cristo o homem pode encontrar descanso. E o convite é para todos os que estão cansados, para todos os sobrecarregados. E era exatamente a situação daquele povo. Era exatamente como aquele povo se sentia debaixo do jugo do legalismo fariseu. A segunda palavra que define ou resume esse convite de Jesus é tomai. Trata-se de uma experiência mais profunda, quando vamos a Cristo pela fé, crendo nele, quando aceitamos o vinde a mim de Jesus, crendo que ele é o Salvador. Ele nos dá descanso. Agora, quando nos colocamos debaixo do seu jugo, quando nos entregamos totalmente à sua vontade, colocar-se debaixo do jugo significa tornar-se discípulo, deixar-se ser guiado, deixar-se ser conduzido pelo Senhor. Nós passamos a desfrutar a paz de Deus em nosso coração. Quando fomos a Ele, fomos reconciliados com Deus, passamos a ter paz com Deus. Quando nos colocamos debaixo do seu jugo, passamos a ter a paz de Deus reinando em nossos corações. Ele disse: meu jugo é suave, meu fardo é leve. Eu não vou colocar sobre vocês nada que vocês não possam suportar. O evangelista João, escrevendo em sua epístola, no capítulo 5, versículo 3, ele diz que os mandamentos de Cristo não são pesados. E por fim, a terceira palavra que podemos ver como resumo desse convite de Jesus é aprendei. As 2 primeiras palavras representam um momento crítico, no qual nos aproximamos de Cristo e nos entregamos a Ele. Mas esse passo é só o começo de um grande processo, de uma longa caminhada com Cristo. À medida que começamos a caminhar com Ele, nós vamos aprendendo com Ele que é manso, que é humilde de coração. E Ele vai trazendo descanso a nós, descansa a nossa alma. Somos transformados de glória em glória, conforme a sua imagem, conforme disse o apóstolo Paulo. Ao contrário dos fariseus e dos religiosos de sua época, que estavam colocando sobre o povo um jugo pesado, os tornando cansados, fadigados, sobrecarregados, Jesus agora apresenta descanso para aquele povo, alívio para aquele povo. E o convite não é apenas para Israel, o convite é para todos. Irmãos, que o Senhor vos abençoe. Que possamos continuar crescendo em graça, no conhecimento do Senhor e da sua palavra. No próximo encontro, continuaremos falando sobre os aspectos dessa rebelião dos líderes religiosos contra o Senhor, contra o Rei. E veremos o capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.